Seja bem-vindo à nossa aula número 10, atermação. Bom, a esta altura você deve estar se perguntando o que é atermação? Por que ela existe no juizado especial? E quando ela pode ser utilizada? Bom, a atermação, ela é o conceito do pedido oral. Uma das formas de você poder entrar com um processo no juizado especial é indo diretamente ao balcão da escrivania, da secretaria ou do cartório, como você achar melhor chamar. No termo técnico é o juizado especial, secretaria do juizado especial civil da sua cidade. Então, o conceito desse pedido, ele é feito de forma oral. O que acontece com a atermação? É quando o servidor ouve o seu relato, a sua reclamação, o seu pedido, você contando os fatos, ele vai lá e transcreve para você, não é palavra por palavra, ele simplesmente vai receber a informação e colocar por escrito no termo e pedir para você assinar ao final. Isso é uma atermação, é uma redução do seu relato a termo pelo servidor, por isso chama-se atermação. A base legal e a finalidade do procedimento é o princípio da oralidade. Todo cidadão que for reclamar no juizado especial, ele tem direito à facilitação de acesso à justiça. E suponha que ele não tenha estudo suficiente para poder redigir uma petição, um requerimento. Ele pode simplesmente chegar no juizado e fazer a sua reclamação. Ele pode, suponha, uma pessoa analfabeta, ela pode ajuizar uma ação, ela pode chegar e reclamar na justiça. Essa facilitação de acesso permite essa situação de atermação, tá? Então, de toda forma também, as pessoas que não têm um conhecimento técnico, que não saibam utilizar um computador, existem, pode parecer que não, mas nosso país é muito grande, existem regiões do país em que essa dificuldade tecnológica ela é clara e risível. É possível você identificar que a pessoa não sabe, e nem por isso ela vai deixar de poder buscar os seus direitos num juizado especial. E também é uma forma de reduzir com as formalidades processuais. A atermação, ela pode ser utilizada sempre nas causas dentro do limite legal do juizado. Bom, somente entre 0 e 20 salários mínimos. Não tem como você fazer uma atermação acima de 20 salários mínimos, porque é necessário a presença de um advogado, né? Já não é mais uma faculdade você ir sozinho, você deve chegar e contratar um profissional técnico. Essas situações, como dito, somente sem advogado, e em casos de menor complexidade. Se o seu caso for uma complexidade um pouco maior, já não vai ser possível fazer essa atermação, porque o próprio servidor vai identificar essa possibilidade, né, essa impossibilidade de reduzir a termo sua reclamação, porque haverá uma dificuldade técnica na compreensão do juiz como um todo, das partes envolvidas no processo, para entender o seu processo só com a redução a termo. Bom, e onde é realizada essa atermação? É no atendimento do fórum. Existem dois locais que você pode fazer essa atermação. É o atendimento presencial, onde você vai diretamente no balcão, conversa com o funcionário e ele faz essa triagem, ele coloca todos os seus argumentos no termo, ou a possibilidade de atendimento eletrônico em alguns tribunais. Existe o chamado balcão virtual, ele não está disponível, isso depende do código de organização judiciária de cada estado, se ele vai atender o cidadão através do balcão virtual. O balcão virtual nada mais é de que você está na sua casa ou está no seu celular, está no seu trabalho e faça um agendamento prévio para ser atendido pelo sistema do tribunal por meio de videoconferência. Então, ao invés de você estar presente no balcão conversando com o funcionário, você estaria presente em um atendimento virtual com o servidor. E nesse atendimento, o servidor estará redigindo tudo que você falar para ele como um termo. E como que funciona? Bom, da mesma forma que você comparece ao juizado, você tem que relatar os fatos ao servidor. O servidor vai fazer um registro do seu pedido no sistema judicial e vai fazer o protocolo da ação. Evidentemente, naquele momento que você presta o relato da sua informação, ele vai pedir para você a sua documentação, seus documentos pessoais, seu comprovante de residência e os documentos que você tem probatórios para você mostrar, comprovar o seu direito ao juiz. Ele também vai te dar alguns outros termos para assinar, como por exemplo, o termo de comparecimento em audiência, o termo de recebimento de notificações por WhatsApp. Tudo isso vai ficar vinculado ao seu processo, junto com a sua petição inicial. E logo em seguida ele vai fazer o protocolo da ação e te dar esse protocolo para assinar, porque quando você faz um protocolo de uma ação no juizado, já sai uma data para a audiência de conciliação. Nesse momento, você já está sendo intimado
estimado que a data vai se realizar em data e hora já definida, e você se comprometendo a comparecer. Documentos necessários. O mínimo de documentos que você tem que ter para fazer uma termação é os seus documentos pessoais, né, o documento com foto, e de preferência agora um documento que tenha o seu CPF. Se você tiver uma carteira de habilitação, já é suficiente como documento de identidade válido, e o seu comprovante de residência. Se você tiver documentos do seu caso, eles não são obrigatórios de início. Todavia, o servidor ele vai falar para você, vai te dar um termo para você, um termo de responsabilidade para falar que são necessários documentos de prova para poder embasar o seu pedido sob pena de extinção, de improcedência. Então, como documentos do caso que você pode levar junto nessa termação são contratos, notas fiscais, conversas e registros com a outra parte, telas do WhatsApp nesse momento, arquivos de áudio, comprovantes financeiros, fotografias e qualquer outro documento que você entenda que é relevante para comprovar o direito que você está alegando no seu pedido. E você também obrigação sua levar as informações completas do réu, como por exemplo o nome completo ou a razão social, CPF ou CNPJ, o endereço atualizado. Se você tiver uma cópia do documento da pessoa, facilita muito a sua vida na justiça, né? Você consegue demonstrar que os dados são corretos e até fazer uma pesquisa de endereço depois, posteriormente, se for necessário. E as consequências da ausência dessas informações é que o servidor, depois de ter feito todo esse trabalho de atermação, de redução a termo, de reunião de documentos, quando você chega nessa parte do réu, uma das consequências é ele não fazer o protocolo, porque se você não tem o endereço do réu, não tem a qualificação dele, não sabe contra quem e onde você vai mandar citar no processo, ele não tem como poder fazer esse protocolo para você. E como que você se prepara antes de comparecer no fórum? Bom, se você vai comparecer no fórum, já está decidido, vai abrir o seu processo, vai falar para o servidor do seu problema e ele vai reduzir a termo. Se organize para você poder passar para ele os fatos em ordem cronológica. Lembre-se, conforme você vai falando, tem que ser uma narrativa sequencial. Você não pode começar com o seu problema, depois voltar lá no começo e depois mostrar o desenvolvimento, como é que você tentou resolver. Comece sempre do início. Então organize, faça algumas anotações, se você optar pela termação, algumas anotações, alguns tópicos que você tem que falar para ele na ordem sequencial. Assim você se organiza melhor para poder apresentar o seu caso na justiça. Separe seus documentos e provas, não vá desmunido de informação, procure sempre levar todos os documentos possíveis com você para poder juntar no processo. O servidor ele não vai fazer um filtro para você. Esse filtro é você quem deve estabelecer. Ele só vai receber a sua documentação e adicionar no processo conforme a entrega que você realizou. Defina claramente os seus pedidos. É muito importante. O servidor ele vai perguntar assim: o que o senhor gostaria, ou o que a senhora, ou o que você gostaria com esse processo. Então você tem que saber qual é o pedido que você quer fazer para o juiz. Se é uma condenação de valores, se é uma obrigação de terminar um serviço, o que é que você quer que o juiz dê providência ao seu pedido. Faça sempre anotações prévias para você ter em mente, porque uma coisa é você estar decidido com o processo, conhece o seu caso, mas não consegue fazer um raciocínio lógico para apresentar uma coerência narrativa. Então faça algumas anotações prévias. Você pode levar as anotações contigo na justiça. E claro, se você for para levar anotações prévias junto para você se lembrar de alguma coisa, melhor seria fazer já a sua petição inicial, fazer o seu pedido inicial por escrito, já levar tudo pronto para o servidor. O seu tempo no fórum seria muito menor no seu atendimento. Qual é o papel do servidor nessa termação, né? Ele deve redigir o relato completo conforme as informações do autor. Ele não vai colocar todas as palavras que você disser, mas ele vai tentar fazer um compilado do que você contou para ele de forma coerente e sintética ao juiz, bem objetiva. Ele vai formalizar também o seu pedido processual, é ele quem vai fazer o protocolo. Quando você ver o processo eletrônico, se tiver a possibilidade de ter acesso, você verá que é o nome dele que está fazendo esse requerimento para você. E as limitações do servidor quanto à orientação jurídica. Ele não pode te dizer quais pedidos você deve fazer, se os seus documentos estão corretos ou não, se você deve alegar uma coisa ou outra. Ele não vai te dar, não é o trabalho dele, e também seria vedado ao servidor público prestar orientação jurídica. Isso deve ser feito com um profissional que é o advogado. Então, se você tem alguma dúvida no seu caso, contrate o advogado para uma consulta, explique o caso, pergunte para ele como que você pode provar melhor a situação, que documentos
documentos seriam necessários se vocês fossem abrir o processo, e você anota tudo isso e já tem em mente mais ou menos um caminho andado para você poder fazer o seu pedido na justiça. Sempre também, depois que o servidor ele fizer essa atermação para você, colocar a redação do seu pedido todo no formulário do juizado, você deve conferir, verificar se esses fatos foram registrados corretamente, se não faltou nenhum detalhe, nem outra coisa. Conferir os seus pedidos e valores, se são condizentes com o que você está pedindo, se, por exemplo, você está pedindo, se constou no termo que você está pedindo 3 mil e o seu dano foi 5 mil, peça para o servidor, olha, retifica isso aqui para mim, faça essa alteração de valores, porque uma coisa eu pedi 5 mil e não 3, constou errado. Faça sempre essa verificação, porque é sua responsabilidade. Uma vez que você leu o documento e assinou, o juiz não quer mais saber se você vai falar assim, olha, mas o servidor que não botou. Não, a sua obrigação é fazer a conferência antes da assinatura. E se tiver correções, basta pedir, o servidor ele vai fazer essa alteração para você, vai incluir informações. Às vezes você está relatando alguma coisa e quando você começa a ler, você fala, faltou um detalhe importante, vamos incluir esse detalhe, vamos incluir esse pedido, e o servidor ele está ali para fazer o que você pedir. O que pode ser pedido numa termação, né? Bom, você pode pedir as indenizações por danos materiais, você pode pedir indenização por dano moral, cumprimento de obrigações, cancelamento ou de cobranças ou de contrato que você tenha ou não firmado. As discussões serão determinadas dentro do processo de acordo com o que você alegou no seu inicial. Lembrando, o juiz ele fica vinculado ao que você pediu, então ele não vai te dar nem a mais nem a menos. Ele pode dar para você uma procedência ou uma improcedência. Ele pode te dar também uma outra opção chamada parcialmente procedente. Conceder alguns pedidos, conceder parcialmente alguns pedidos ou não conceder outros. Quais são as vantagens da termação? É um procedimento relativamente simples. Se você tem, por exemplo, só um cheque que você quer cobrar da pessoa, você pode ir no juizado relatar que a pessoa te deve, apresentar o cheque e pedir que o juiz condene ela no pagamento. Essa simplicidade é uma das grandes vantagens. Você tem acesso direto ao judiciário. Você já começa a ver o ambiente como que é. Está certo que em algumas outras oportunidades você deverá ir até o cartório do juizado mais algumas vezes, seja ela para juntar alguns documentos, seja ela para fazer inspeção em outros documentos, que de repente a parte ré juntou um documento e não foi possível colocar no processo. Você pode ir até o cartório para conferir, o documento fica vinculado e guardado pela secretaria, a redação dos custos iniciais, né? Porque você vai lá e faz simplesmente um relato do ocorrido e já sai de lá com uma data de audiência na mão, e a rapidez no ingresso, porque esse atendimento demora cerca de 30 minutos, 1 hora, você não perde muito tempo pensando, elaborando petição. Você vai lá e faz um pedido simples, objetivo, racional e junta os documentos que você entende pertinente e já sai de lá com uma data de audiência para você poder fazer o comparecimento posterior. Quais são os limites da atermação? Bom, nesse caso, o servidor depende da clareza do seu relato para poder colocar no termo que você vai assinar. Às vezes ele vai reduzir a termo uma declaração, uma informação que você acredita que é aquilo que você quis dizer, só que com outras palavras, quando no fundo às vezes não é. Pode ter o risco também de você fazer pedidos incompletos. Como a gente falou anteriormente, o servidor não está ali para te dar orientação jurídica e dizer o que você tem que pedir. Ele só vai perguntar o que você busca com esse processo, ou quais são os pedidos que o senhor ou a senhora desejam fazer. E aí você pode se esquecer de algum pedido. Lembre-se que nesses casos o juiz está vinculado ao que você pedir. Se você pedir eventual dano material e esquecer de colocar outras despesas materiais e der um valor determinado para aquela causa, ele vai te dar aquilo que você pediu de acordo com os documentos que você apresentou. Se os recibos fecharem a conta ali, ele vai te dar aquilo. Só que se você tivesse um pouquinho mais de paciência ou elaborado um pouco melhor o seu caso, você ia ver que tinha outros danos materiais que deixaram de ser inclusos. E aí você pode ter perdido tempo com isso e até às vezes dinheiro ou uma falsa compreensão de que era só aquilo que você poderia pedir. Então tenha muita atenção que
pode ocorrer um risco de pedidos incompletos. Você também pode encontrar dificuldades em casos mais complexos. Dependendo da situação que você relatar para o servidor, ele vai acabar te falando, olha, esse processo não pode tramitar perante o juizado porque ele tem um caso de grande complexidade. Ele pode, por isso que se chama setor de triagem, ele vai fazer uma análise prévia se o seu processo pode ir ali ou não. Suponha, por exemplo, que você vai lá, redige passa todo o teu relato para o servidor e no fim ele identificou que na verdade era um direito para um menor, era uma situação do seu filho, um processo que deveria ser feito em nome dele. E aí ele vai falar, olha, não tenho como proceder com esse protocolo porque envolve uma pessoa incapaz. Ele vai fazer essa verificação rápida de capacidade postulatória, capacidade civil, né, para você poder ajuizar a ação ali no juizado. E as limitações técnicas do procedimento oral, que são relatos curtos, pequenos, que você não tem como juntar uma magnitude de provas ou alguma coisa, por exemplo, relatar um parágrafo e fazer a vinculação a uma prova. Nesse caso, você já não consegue fazer isso numa termação. Então, ela tem suas vantagens e limitações. Cabe a você identificar o que seria melhor. Recomenda-se, claro, hoje, se você tem acesso ao YouTube, você está vendo essa aula, você já passou por todas as outras, está claro que você consegue fazer o seu pedido inicial. Nós teremos uma aula prática, onde vamos desenvolver uma petição, um pedido inicial do zero. Vamos simular um caso hipotético e vamos fazer um relato simples de como o cidadão comum pode ir direto na justiça. Não é nenhuma petição elaborada, como feita por advogado, sem perfumaria, uma petição direto e reto ao ponto que você quer provar, os documentos que você vai juntar e bem direcionado. Então, se você puder evitar a termação, é uma recomendação prática que eu te dou para você poder trabalhar melhor o seu caso. Você verá que quando a gente for desenvolver um pedido para o juizado, é muito melhor você escrever os fatos do que você estar ditando e falando isso para um servidor que às vezes vai transcrever a informação com um pouco alterada ou pouco suprimida, com um detalhe importante que ele entendeu que não era relevante de colocar quando na verdade poderia ser. Então nada melhor que você faça o seu pedido por escrito. Quais são os erros mais comuns na termação? É um relato confuso dos fatos, que chega na hora vai te dar um nervosismo, você não vai... Toda aquela ideia que você construiu na sua cabeça antes de sair de casa, você já passou pelo trânsito, já foi um pouquinho da informação, chegou lá na hora para falar com o servidor, você gaguejou, pensou um pouco e acabou saindo do seu roteiro prévio. Por isso que é bom que você leve algumas anotações, alguns pontos para você se lembrar do que falar para ele e evitar assim um relato confuso. A falta de documentos essenciais, como por exemplo documentos de prova, porque você entendeu que o seu relato e depois posteriormente identificou que, puxa, podia ter botado mais documentos, você pode fazer isso depois. Só que como você optou por essa situação da termação, você terá que ir lá no juizado especial e continuar fazendo isso de forma presencial. Então assim, é tempo que você vai levar, mais delonga processual pode ocorrer no seu caso. Na hora da termação, um dos erros mais comuns também é a informação incompleta do réu. Você não tem todos os dados, você não conseguiu sentar no computador, fazer uma pesquisa prévia, tentar identificar se, por exemplo, nas redes sociais, aonde essa pessoa trabalha, para poder indicar um local, fazer uma pesquisa prévia, se aquele endereço, aquela empresa que aparece na foto lá tem um endereço físico que você possa indicar para encontrar ele para citação. Outro erro comum também é pedidos mal formulados. Se atrapalhar ali na hora de fazer um pedido de dano moral com dano material, esquecer alguns comprovantes, esquecer alguns direitos materiais, esquecer de pedir a declaração da inexistência de um negócio jurídico, são coisas que podem acontecer em razão do nervosismo da sua primeira vez de estar presente no juizado. E também um dos erros comuns é a falta de atenção na hora de revisar o termo para assinar, porque é sua responsabilidade. Uma vez que você assina, você está de acordo com aquilo que foi redigido no termo, ou seja, aquilo é o seu pedido inicial para o juiz. E é com base naquilo que está no termo que ele vai julgar o caso. É com base naquilo que está no termo que o réu vai fazer a sua defesa e apresentar documentos contrários. As consequências dessa atermação mal elaborada é dificuldade na produção de prova. Você não vai conseguir, de repente, no meio do caminho, pedir para o juiz que eles peçam um ofício para uma determinada empresa, por exemplo, uma empresa de telefonia que você não tem condição de pegar uma fatura detalhada ou uma estação rádio base ou alguma outra coisa que você precisa para fazer a prova no seu processo.
porque o seu relato não mostrava que seria pertinente esse ofício depois. Então você pode acabar encontrando essa dificuldade na produção de prova. A limitação dos pedidos, você acha que não pode fazer mais de um pedido, situações normais, vai acabar dando também, né, como consequência, um prejuízo no julgamento. Por exemplo, o juiz pode até reconhecer o seu direito, pode até entender que você tinha direito a mais coisas, só que ele fica vinculado ao pedido simples e singelo de apenas um dano material. O juiz ele vai saber se, no caso, a extensão do dano foi maior, mas se você não pedir, vai ter um prejuízo no seu julgamento. E também, dependendo do que você relatar, se for tão confuso, alguma outra coisa que o juiz possa entender como inepta, ou de repente a parte não era aquela que devia estar no processo, é a possibilidade de extinção do processo. Isso pode acontecer. Existem oportunidades de corrigir o curso do processo no meio do caminho, mas você tem que ficar muito atento que a petição inicial geralmente é o que define todos os parâmetros do seu processo. É ali que o juiz vai se basear no que ele vai julgar. Então ele deve ser coerente, conciso, bem objetivo, com pedidos bem definidos. Afastem todos esses perrengues que você possa ter processual, porque depois é aquela coisa, a justiça não funciona, mas na verdade ela funciona do jeito dela e você tem que entender como que ela funciona para poder evitar esses desgastes, perda de tempo, perda de dinheiro desnecessários com o processo. A diferença entre a atermação e a petição escrita é meramente a formalidade. Você tem um controle técnico do conteúdo, tem a possibilidade de dar detalhes importantes que quando você está redigindo, o servidor não vai conseguir transcrever toda essa essência do que você está falando, né? São situações em que a petição podem ser muito mais vantajosa. Uma coisa é você falar e uma pessoa escrever, a outra coisa é você mesmo poder escrever e sintetizar seus pedidos. Nesse momento, você pode fazer a sua petição e levar uma semana para terminar ela. Você pode escrever um pouco a cada dia, revisar ela constantemente. Ali na hora é o que você disser já vai ser reduzido em termo e você tem que assinar. Então existe uma diferença entre essa termação e a petição escrita. Lembre-se, você tem sempre responsabilidade nessa termação. Sempre, toda a clareza do termo, do que for redigido lá, é sua responsabilidade. Por mais que não foi você que redigiu, se você assinou, você é anuente. Você está de acordo com aquilo. A sua responsabilidade também é de apresentar provas. Muitas vezes as pessoas falam, depois que termina a audiência de instrução, elas vão lá na secretaria, né, e falam para o servidor, mas se precisar de testemunha, eu tenho. Bom, já passou o momento, você não estava orientado ou não sabia sobre o procedimento e já passou aquela fase da oitiva das testemunhas. Então essa apresentação de provas tem que ser clara desde o começo. Você tem que ter uma definição correta dos seus pedidos, o que efetivamente você quer e além de ter o compromisso com a verdade. Sempre você tem que expor os fatos, seja ela por escrito ou seja ela de forma oral, sempre o compromisso com a verdade do que realmente aconteceu. Espero que você tenha entendido um pouco o que é a atermação, quais são os conceitos jurídicos relevantes, quais são as vantagens e desvantagens desse procedimento. Na próxima aula nós vamos falar sobre a petição escrita e você vai entender um pouquinho mais da diferença entre as vantagens e desvantagens, o que você pode fazer e não fazer numa atermação, no que você pode esperar numa petição escrita, do que você poderia achar que seria o necessário numa atermação. Existem situações de vantagem na atermação, como uma cobrança de uma nota promissória, uma cobrança de um contrato assinado por duas testemunhas, uma cobrança de um cheque, do que você relatar uma ocorrência de trânsito, onde as nuances são um pouco mais detalhadas do que a simples cobrança. O próprio título já diz por si, ele já tem o carimbo, já tem uma data de vencimento ali dizendo que ele não foi pago. Então é mais fácil você fazer uma atermação nesse sentido do que uma petição escrita. Mas quando você for ver a petição escrita, você vai ver, olha, é muito mais vantajoso a parte escrita do que a parte oral. Mas de toda forma, saiba, existe essa via, você pode se beneficiar dela, caso você esteja viajando, não tenha seus documentos, não esteja com o seu notebook, o seu computador, não tenha acesso a documentações imediatas, você pode optar, se for naquele momento, não der para esperar, você pode fazer uma atermação. Muito obrigado pela sua paciência e resiliência e nos vemos na próxima aula.